O meu desafio primeiro era o de legitimar-me como presidente da República. Durante todo o tempo eu tive que fazer um processo de engenharia política que assegurasse a transição democrática. Eu fui um presidente marcado para ser deposto, como muitos outros da história do Brasil. Nós estávamos no processo da transição e essa transição se completaria com a assunção de um civil à presidência da República. Nós não podíamos jamais dar margem a que os militares daquele tempo pudessem retomar o poder. E foi difícil para o senhor lidar com os militares? Não, foi muito fácil, porque eu tive o Leônidas Pires Gonçalves, que foi o melhor ministro do Exército que nós já tivemos. E logo que eu assumi, eu reuni os militares e com eles disse ao ministro do Exército e aos generais do Comando Geral que todo comandante tinha o dever de zelar pelos seus subordinados e que eu era o comandante-chefe que zelaria pelos meus subordinados, era eu, e que qualquer problema que eles tivessem, eu não queria ordem do dia com mensagens que fossem subliminares. Eu não queria, eu queria que eles levassem ao ministro do Exército e que eu, como presidente, é quem os defenderia. Porque os militares estavam com muito medo de revanchismo, né? Um dos momentos mais difíceis nossos durante a construção da transição foi a lei da anistia, né? Que nós anistiamos os dois lados e que a democracia era o regime que nós devíamos ter e que estávamos entrando na democracia e que eles deviam apoiar. E apoiaram de tal modo que foram tão fortes as nossas instituições que nós atravessamos 2 impeachments e atravessamos alguns problemas graves, como o de 8 de janeiro. Nenhuma transição democrática fez constituinte. Uma vez, o chanceler da Alemanha me encontrou numa reunião dessas internacionais e me disse: o senhor fez uma constituinte durante a transição democrática no Brasil? Eu digo: sim, senhor. Ele disse: nós aqui na Alemanha, se fizéssemos uma constituinte, nós dissolvíamos a Alemanha. Havia muita resistência a que nós fizéssemos uma constituinte, né? Teve um momento que nós tivemos a Constituinte ameaçada. E eu disse a ele: temos que fazer de qualquer maneira a Constituição, porque sem Constituição não há transição, porque ela vai ser a estrutura do nosso projeto democrático, que pode não ser a melhor, eu mesmo fui muito crítico dela, mas foi a Constituição possível e que tem capítulos muito importantes dos direitos políticos, dos direitos sociais e dos direitos civis. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! Muda, Brasil! Por que o senhor acha que o plano cruzado não deu? Começou muito bem, mas no final acabou não dando certo? Primeiro porque ele não teve o apoio que devia ter internamente, compreendeu? Mas ele foi uma decisão corajosa, heróica que eu tive, porque eu abandonei a fórmula clássica do FMI de fazer a recessão. Eu não tinha poder político para aguentar uma recessão no país. Eu seria inevitavelmente deposto naquele período. Mas o plano cruzado não foi somente um plano econômico, foi um plano político, porque o plano cruzado possibilitou também que nós tivéssemos feito as bancadas da Câmara, do Senado, dos governadores, que asseguraram a transição democrática. A transição brasileira foi a mais exitosa de todas as transições. Não deixou hipotecas militares e instaurou uma democracia. Os outros todos tiveram resistências depois. O Alfonsín, por exemplo, teve na Argentina várias rebeliões militares contra a transição. No Chile, tiveram que colocar o Pinochet como senador, muitos generais como senadores.
E aqui no Brasil nós não tivemos nada, não tivemos uma rebelião e hoje somos a segunda democracia do mundo ocidental. Nesse período da Constituição, o senhor foi acusado por algumas pessoas de favorecimento de parlamentares com recursos públicos para votar no seu mandato de 5 anos. Isso era fake news, como se diz hoje, compreendeu? Porque na realidade o que eles falavam é que eu tinha concedido algumas emissoras de televisão através do meu ministro Antônio Carlos Magalhães, das comunicações. Mas na realidade, depois de mim, eles fizeram 3 vezes, 4 vezes mais concessões de televisão do que no meu tempo. Eu estava abdicando de 1 ano do meu mandato. Cometi um erro, que foi eu seguir o presidente Dutra, que ele tinha 6 anos de mandato. E quando houve a Constituinte de 46, ele abdicou de 1 e passou a ter 5 anos de mandato. E com isso todo mundo ficou muito satisfeito. No meu caso foi diferente. Eu tinha 6 anos de mandato, abdiquei de 1 e todo mundo ficou achando que eu queria mais 1 ano de mandato. Que eu não aceitei, porque realmente, se nós tivéssemos mexido no mandato presidencial, nós teríamos não estávamos preparados para ter uma sucessão presidencial naquele momento. Sim. Eles não sabiam, mas eu sabia que nós tínhamos problemas institucionais. É que nós tínhamos muitos candidatos à presidência da República que naquele tempo as Forças Armadas não os aceitavam. O senhor tem acompanhado o 3º mandato do presidente Lula? Olha, ninguém governa o tempo que governa, né? Muitas vezes a gente governa tempo de fartura, outro de escassez. O Lula está vivendo as circunstâncias desse tempo que ele está governando. Por outro lado, a parte política está muito necessária de lideranças. Desapareceram as lideranças. Os homens que tinham naquele tempo, que foram formados e que exerceram lideranças fortes, que deram suporte aos presidentes durante esse tempo todo, desapareceram. Eu acho que isso foi o resultado de uma decisão do tempo do movimento 64. Ele extinguiu os partidos políticos. E com isso, ele cortou a escola de formação dos líderes. As lideranças hoje, elas não inspiram uma autoridade capaz de impor à classe política decisões de acordo com o interesse público. Isso influencia o momento político. Gostaria de saber como o senhor quer ser lembrado. Como o presidente que fez a transição democrática no Brasil. Conseguiu implantar um regime democrático duradouro. É o período mais longo da nossa história, sem nenhum hiatus. Graças a meu desempenho, que eu acho que na presidência eu tive de conciliador, um homem do diálogo, do debate e que sempre acreditou nas instituições democráticas. A gente pode dizer, a democracia não morreu nas minhas mãos.